Pois é, pessoal, acabou as eleições, a gente já tem o resultado em mãos de quem ganhou e quem perdeu nessas eleições. Em alguns lugares o resultado foi super legal e super top, mas teve outros que acabou decepcionando muita gente, como o de São Paulo. Então, esse vídeo é retrospectiva, eleições, a gente vai trazer como que tá o placar para vocês em todas as cidades e sem contar algumas coisas que aconteceram que são crimes eleitorais, mas ninguém julga. Pera aí que você vai entender o que eu tô falando. Alessandra, como assim? O que acontece que é crime eleitoral? Eu não sei se vocês sabem, mas o voto, ele é secreto. Só você pode ir lá e votar na urna. Então, não leva família, não leva ninguém, porque é crime, tá? O TSE já falou isso e você não pode fazer. Mas parece que para os candidatos da esquerda, a gente meio que releva, né, a situação, porque o Guilherme Boulos começou já entrando praticamente, votando junto com a esposa, com a filha e, galera... crime isso, era pro Guilherme Boulos ter saído assim, né, praticamente preso por conta disso, mas pro Guilherme Boulos, por que isso aí não foi considerado um crime? E os jornais criticaram muito. Fiscais? Não somos, mas somos imprensa meio conectados com as regrinhas? Sim, pode levar a galera junto, vamos de galera pra cabina, pode levar neném, criança, tudo bem que as filhas de Boulos não são, faz tempo que deixaram de ser criança, mas pode ir a galera assim reunida? O que o TSE nos diz? Olha, a Justiça Eleitoral diz que não é permitido que crianças entrem na cabina de votação na companhia da eleitora ou do eleitor, com exceção de crianças de colo. Mas, enfim, houve essa Será que tem uma liberdade poética para candidatos? Assim, os candidatos fazem parte de um cenário diferente. Eventualmente pode ser que exista essa permissividade, né, Theo? Porque é comum que nós vejamos essas imagens assim acompanhadas. Pode ser, é preciso checar. O voto é secreto, né? O eleitor, na hora de votar, ele vai sozinho para a cabina de votação. De fato, o que a Justiça Eleitoral diz é que a pessoa tem que ir sozinha para a votação, apenas criança de colo. Então, todo mundo foi votar, Ricardo Nunes, entre eles Pablo Marçal, todo mundo foi acompanhado, sim, de gente votar. Mas na hora que você vai entrar dentro da cabine, a regra é: você não pode entrar com nenhuma pessoa. O voto é secreto, senão para que serve um voto secreto se você pode ir lá chamar sua família, pedir para ver em quem você votou? O certo é só você saber em quem você vota. E essa regra vale para todo mundo e até para os candidatos, tá? Então, assim, o Guilherme Boulos acabou de cometer um crime, segundo o TSE, e tem aí a prisão de 2 anos. Mas não tem absolutamente ninguém falando sobre esse crime, ou muito menos criticando a ação do Guilherme Boulos. E agora, para quem não sabe, saiu o resultado, gente. Infelizmente, deu Boulos e Nunes para o segundo turno, coisa que, assim, ninguém estava esperando, absolutamente ninguém. Tanto pelas últimas pesquisas que colocaram e principalmente, né, pela, assim, a reputação dos dois candidatos no último tempo. Então a gente achou que com certeza o Marçal ia para o segundo turno, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas embora em São Paulo o resultado não tenha sido o que a gente esperava, e a gente estava esperando muita coisa em São Paulo, teve outros lugares que o resultado foi razoavelmente bom, como por exemplo em Goiânia. Galera, Goiânia, para quem não sabe, tinha uma candidata do PT que acabou ficando para trás e não foi para o segundo turno, porque o segundo turno agora está entre 2 pessoas, o Sandro Mabel e também Fred Rodrigues, que está aí no segundo turno, que aliás teve mais voto do que o Sandro Mabel. Então provavelmente lá em Goiânia dê aí o Fred Rodrigues para ser o próximo prefeito de Goiânia, ao contrário do Sandro Mabel. Já em Natal, no Rio Grande do Sul, deu aí entre o PT e o União. Foi o Paulinho Freire e também a Natália Bonavides, que estão aí concorrendo nessas eleições para o segundo turno. João Pessoa também deu empate, tá, entre o PL e o PP, que vai ter segundo turno. Acredito que talvez o PL possa ganhar uma força no segundo turno, tá? E também em Fortaleza a gente teve aí segundo turno, tá, galera? Com André Fernandes, que é do PL, e Evandro Leitão, do PT. Galera, praticamente a gente viu que, assim, teve muito lugar que deu segundo turno, a grande maioria das cidades grandes. E, assim, cidade pequena não tem segundo turno com menos de 200 mil habitantes, tá? E é quem ganhou mais votos, legal, beleza, ter eleito. Mas as capitais, a maioria deu segundo turno e quando a gente viu, os candidatos do PL estão bem na frente da maioria dos outros candidatos. Foram poucas as capitais onde a gente tem aí influência grande do PT ganhando, tá? Muito pouca mesmo as capitais.
Mas o que acontece? Foi muita gente do PL, mas muita gente do Centrão também que acabou ficando para esse segundo turno, ou seja, as eleições estão aí conturbadas e agora que a gente tem o segundo turno na maioria das cidades, vai ser mais polêmica ainda, que vão ter que lembrar que agora alguns candidatos que não foram eleitos vão ter que declarar seus apoios a outros candidatos. E agora a incerteza que a gente tem é maior ainda, principalmente na cidade de São Paulo. Por quê? A gente viu que o Boulos e o Ricardo Nunes foram aí para o segundo turno. Incrivelmente a gente achou que o Pablo Marçal iria, mas acabou que infelizmente não foi. Então deu Nunes e Boulos. Pablo Marçal terá que apoiar o Ricardo Nunes para conseguir colocar o Nunes. Porque se Marçal não apoiar, o Guilherme Boulos vai entrar nessa história. E provavelmente tem que ver onde que a Tabata vai. Se a Tabata vai para o lado do Ricardo Nunes ou se ela vai para o lado do Guilherme Boulos, que é uma pergunta que eu sempre tive, mas eu acredito que a gente já sabe a resposta, que agora que a situação é Boulos e Nunes, ela vai apoiar o Guilherme Boulos, obviamente. Se a situação fosse entre Marçal e Nunes, a gente já sabia quem a Tabata ia apoiar. Mas a Prefeitura de São Paulo, na minha visão, eu acredito que sim, vai ser o Ricardo Nunes que vai ser reeleito de novo agora que a gente tem o segundo turno. Provavelmente o Boulos não consiga ganhar nessas eleições. Eu vou te falar que tem muita coisa que me questiona, principalmente pelo fato do Boulos ter entrado na cabine com as filhas dele, com a esposa, o que já era para praticamente o Boulos nem ter chance de concorrer no segundo turno por conta disso. E sem contar que a pior de todas as partes é que essa galera que conseguiu se eleger usou muito fundo eleitoral, se elegeram praticamente com a máquina pública ou do seu lado para ir para o segundo turno, ou então usando o seu dinheiro sagrado que você praticamente paga todos os dias com imposto, que era para ir para infraestrutura, que era para ir para saúde e que está indo para a campanha eleitoral, que para quem não sabe foi a maior de todas, desde quando a gente for olhar, quando o Lula conseguiu se eleger pela primeira vez. Então, resumindo, foi muita grana gasta com campanha eleitoral para criar santinho, para comprar muitas coisas e dinheiro seu gasto com candidatos que às vezes você nem apoia, já começa por aí. Mas agora a gente tem resultado e a gente vai ter que focar no segundo turno, porque o segundo turno na cidade de São Paulo vai ser bem conturbado, onde tudo pode acontecer, possa ser aí praticamente que Pablo Marçal vire a casaca e troque, não apoiar praticamente Ricardo Nunes, mas eu acho bem difícil que o Pablo Marçal vai fazer isso, já que a gente tem agora o Boulos contra o Nunes, é uma situação bem complicada, não acham? Mas é isso, vocês vão ver a galera do Nunes correndo atrás do Pablo Marçal e a Tabata indo atrás do Guilherme Boulos, e a situação aí tá sinistra. E o Datena, que achou que praticamente ia conseguir se eleger, ia ter pelo menos um pouquinho de voto, galera, quando eu fui olhar não tava nem com praticamente 3% de votos aí. Foi quase um dos candidatos mais rejeitados dessas eleições entre os principais que a gente tem lá em SP. Então o Datena obviamente não ia ganhar, a gente viu que não ia ganhar, mas não ganhou nem força como ele achou que ia conseguir. Só que agora vamos preparar para o segundo turno. O segundo turno tá aí, a gente precisa falar sobre o segundo turno e amanhã vamos trazer tudo que está acontecendo para vocês sobre o segundo turno. Mas a gente trouxe só uma reflexão das principais capitais e o que está acontecendo com essas eleições. Infelizmente o Ramagem não foi para frente, infelizmente. E agora a situação tá caótica. Eu aguardo vocês amanhã para o próximo vídeo pra gente falar sobre o segundo turno em cada uma das capitais, beleza? Tô esperando vocês lá. Beijo e até daqui a pouco.